E aí, pessoal, aqui é o professor de Língua Portuguesa e Redação, Felipe Firmino, preparatório Proevidência Concursos. Vamos hoje a mais uma aula de redação sobre texto dissertativo. E a aula de hoje nós iremos falar sobre a conclusão, a última parte, a última estrutura aí do texto dissertativo. Primeira coisa, nós iremos conceituar. A conclusão consiste em uma retomada. Só que é uma retomada resumitiva de todos os aspectos abordados no texto. É isso mesmo. Quando eu falo em conclusão, é o fechamento global, é o fechamento geral do texto dissertativo. Então eu vou retomar ali de forma bem superficial os aspectos abordados tanto na introdução quanto nos parágrafos do desenvolvimento. Nós vimos que tanto a introdução como o desenvolvimento, eles apresentam uma estrutura interna. Introdução, 2 períodos. Desenvolvimento, 3 períodos. E acreditem, a conclusão também tem o que eu chamo de estrutura interna. E quando eu falo em estrutura interna da redação, ela apresenta aí, entre 2 a 3 períodos. Você já está aí, esperto. Você sabe que um período é uma informação com sentido completo, é a informação que inicia e que finaliza. E o período, ele é finalizado pelo ponto de período, é o ponto que fecha o assunto. E aqui dentro eu tenho uma informação. Tranquilo? Então ela é estruturada em 2 a 3 períodos. Você ainda tem o conhecimento do nosso esqueleto dissertativo. Ele está lá na área do aluno. Nós trabalhamos aí, uma aula específica explicando toda a mecanização do esqueleto dissertativo. Então, para a elaboração da conclusão, eu também vou utilizar o esqueleto dissertativo, a estrutura mecanizada aí feita por nós do Proevidência. Primeiramente vamos pensar em um tema. Tema trabalhado na última aula. O aumento do crime nas grandes metrópoles. Vou além do Brasil. Então, este é o tema apresentado pela banca, o aumento do crime nas grandes metrópoles do Brasil. Para construir a conclusão, vou usar o esqueleto. Então, o esqueleto ele começa assim: em virtude do exposto, confirma-se. E aí, pessoal, no primeiro período da conclusão,
eu faço uma reafirmação do tema, por isso eu coloquei aqui o confirma-se, mais a aglutinação dos argumentos. Em virtude do exposto, confirma-se, ou fazendo uma paráfrase, né? O crescimento significativo da criminalidade nas grandes cidades. Perceba que eu fiz uma paráfrase do tema. Estou escrevendo com as minhas palavras. Em virtude do exposto, confirma-se o crescimento significativo da criminalidade nas grandes cidades. Eu fiz uma retomada do tema. Que ocorre principalmente devido. E aí, pessoal, lembre que lá na introdução, no segundo período da introdução, eu tenho que aglutinar, eu tenho que apresentar os meus dois argumentos. Esses dois argumentos, cada um foi trabalhado separadamente no desenvolvimento. E aí o que eu preciso agora na conclusão? Eles voltam aqui, mas de forma bem superficial. Lembra que olha o tema, o aumento do crime nas grandes metrópoles do Brasil. Então quais são os fatores que geram o aumento do crime? A gente tinha colocado 2, né? A questão aí, olha, da falta de policiamento, vou pegar mais uma aqui. Falta de leis mais severas ou leis mais repressivas. Os fatores e os argumentos que eu apresentei sobre o tema. Então, em virtude do exposto, confirma-se o crescimento significativo da criminalidade nas grandes cidades, que ocorre principalmente devido à falta de policiamento, e ainda a inércia punitiva das leis. E aí, olha, eu construí o meu primeiro período. Eu construí o meu primeiro período dissertativo. Então, em virtude do exposto, confirma-se o crescimento da criminalidade nas grandes cidades, que ocorre principalmente devido à falta de policiamento e ainda à inércia punitiva das leis. Primeiro período do texto. No segundo período, eu vou analisar
eu vou ter que analisar o tipo do tema. Eu tenho que analisar o tipo do tema que foi apresentado pela banca. Por quê? De acordo com o tipo do tema, eu vou construir o meu segundo período. Ele pode apresentar aí, olha, 1, 2, ele pode apresentar para a gente aí 3 formas de ser construído. A primeira forma, quando o tema, né, é o que nós chamamos lá de um tema neutro, por exemplo, né, inovações tecnológicas, eu posso simplesmente no segundo período fazer o que eu chamo de uma observação final. O que é essa observação final? A observação final é apenas as minhas últimas considerações sobre o assunto tratado no texto dissertativo, o assunto do tema. Mas, se o tema, como este, for um problema da área aí, né, um problema social, no segundo período, eu posso fazer o que eu chamo de proposta de intervenção. Ou seja, criar técnicas, criar maneiras, criar uma metodologia para mudar esta realidade. Tranquilo? Então, quando o tema ele é um problema, proposta de intervenção. Por isso que isso é até, né, um dos critérios lá de avaliação da prova do Enem. E ainda, ora, se o meu tema ele apresentar uma abordagem polêmica, né, aquele assunto que por característica ele diverge opiniões, eu posso construir, elaborar o que eu chamo aí, né, de posicionamento nítido, se eu sou favorável ou se a minha ideia ela é contrária ao que o tema apresentou, né? Por exemplo, aí, da última aula nossa, legalização do aborto no Brasil. Então, no segundo período da conclusão, devido ao tema ser um tema polêmico, eu irei construir no segundo período o meu posicionamento, se eu sou a favor, se eu sou favorável, se eu sou, né, contra a legalização do aborto. Então, o segundo período, ele tem que avaliar o tipo de tema que você tem em mãos. Neste caso aqui, dando continuidade à construção da conclusão, eu tenho um tema que eu posso considerá-lo como um problema. O aumento do crime nas grandes metrópoles do Brasil. Isso é um problema social, sobretudo aí da área de segurança. Por ser um problema aí da área de segurança, eu vou escolher por construir
o meu segundo período por meio de uma proposta de intervenção, que seria apenas aí, né, ideias para solucionar, erradicar ou diminuir, minimizar este problema, né, tornando no mínimo este problema aí, né, tolerável pela sociedade, tá bom? E olha, para iniciar o segundo período, já vamos linkar com esse tipo aqui, ó. Então ficaria assim, por exemplo, uma das formas de solucionar esse problema social seria o Estado promover a abertura de concursos para ocasionar o aumento significativo do efetivo policial. Proposta de intervenção, de solução. Como eu apresentei que o problema do aumento do crime nas grandes metrópoles é a falta de policiamento, no segundo período da conclusão, uma das formas aí de solucionar esse problema, ou pelo menos aí de diminuir esse problema, seria o Estado promover a abertura de concursos para ocasionar o aumento significativo do efetivo policial, né? Uma vez que eu disse que, olha, em virtude do exposto, confirma-se o crescimento significativo da criminalidade nas grandes cidades, que ocorre principalmente devido à falta de policiamento e ainda à inércia punitiva das leis. Então aqui eu mostrei uma forma de solucionar a questão da falta de policiamento. Mas eu posso construir também, né, sugerir aí uma mudança, uma reforma, né, legislativa, a fim de criar, de gerar leis mais o quê? Leis mais repressivas, leis mais severas. Eu posso colocar as duas propostas no período. Isso é, né, facultado aí ao autor do texto dissertativo. Lembrando que você está criando uma ideia de solução. É apenas você está no campo do planejamento, de apresentação da ideia. Tá bom? E aí, pessoal? Olhem, eu disse que a conclusão ela pode apresentar um terceiro período. Sim, esse terceiro período consiste na sua última consideração do texto, das últimas, né, considerações do texto. Apenas uma observação final. Por isso que ela não é tão necessária, porque você já, né, fez uma recapitulação de forma bem sucinta, né, dependendo aí, já criou uma proposta de intervenção ou se posicionou,
E aí, você ainda pode, por exemplo, fazer aí, né, uma última consideração. Por exemplo, né? Em suma, urge a intervenção sobretudo estatal para solucionar o aumento do crime nas grandes metrópoles do Brasil. Então, é uma última observação, né? É apenas para você finalizar um pouquinho de estilo aí, né? Que deixando até uma mensagem aí sobre o texto dissertativo. São as suas últimas considerações. Tranquilo? Então, olha, em virtude do exposto, confirma-se o crescimento significativo da criminalidade nas grandes cidades, que ocorre principalmente devido à falta de policiamento e ainda à inércia punitiva das leis. Uma das formas de solucionar esse problema social seria o Estado promover a abertura de concursos para ocasionar o aumento significativo, né? Para não repetir aqui, olha, o aumento do efetivo policial. Em suma, urge a intervenção, sobretudo estatal, para solucionar o aumento do crime nas grandes metrópoles do Brasil. Teria feito, né, uma conclusão com 3 períodos. Primeiro período aí, uma retomada do tema, mas a apresentação bem superficial dos argumentos. Segundo período, uma proposta de intervenção, porque o meu tema é um problema social. E o terceiro período aí, né, a minha consideração final sobre o assunto. Tranquilo? E aí, pessoal, antes da gente encerrar esta aula, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o título. O título, ele compõe, né, é uma das peças que pode compor o texto dissertativo. Mas por que o título ele não entra, né, como elemento estrutural da redação? Simplesmente porque o título ele é facultativo. Ou seja, ele é opcional. A quem cabe decidir se você terá ou não que elaborar, que construir o título na redação do concurso. Quem vai decidir sobre isso vai ser a banca. Há bancas que exigem que você coloque o título. Por exemplo, aí, né, a Polícia Militar. E se você não colocar o título, você perde aí, olha, 1 ponto. Você vai perder aí 1 ponto por não ter colocado o título. Há outras bancas que o título ele é facultativo. Tem um espaço lá, né, você coloca ou não. Né? Há algumas bancas que nem pode colocar o título. Não tem um espaço destinado ao título. Entende que o título não faz parte, né, da estrutura dissertativa. Tá bom? Mas vamos pensar, né? A banca ela cobra o título. Aí eu tenho que saber uma coisa. Existem 2 tipos de título.
eu tenho o que eu chamo de título verbal e eu tenho o que eu chamo de título nominal. Qual que é a diferença entre o título verbal e o título nominal? No título verbal, eu terei o que eu chamo de oração. Ou seja, se eu tenho uma oração, oração tem por sinônimo verbo. Se eu tenho uma oração, se eu tenho verbo, eu tenho um período. O período ele apresenta uma ou mais orações, né? Um ou mais verbos. E se eu tenho período, nesse tipo de título, eu tenho que colocar o ponto, né? Que é o ponto relacionado ao período. Já no título nominal, eu vou ter o que eu chamo de classes nominais, que é o substantivo, o adjetivo e o advérbio. No título nominal, eu não tenho verbo. Se eu não tenho verbo, eu não tenho uma frase verbal. Eu não tenho o período, porque no período tem oração. Então, se eu não tenho o verbo, logo eu não tenho período, eu não devo, ela vem sem o ponto que marca o período. Então a diferença é muito simples. Título verbal tem o verbo, eu coloco o ponto. Título nominal, eu tenho o emprego das classes nominais, substantivo, adjetivo e advérbio, e aí ele vem sem o ponto. Sugere-se que, na redação, você construa o título nominal. E além disso, o título, ele deve ser impactante. Ele deve ser criativo para despertar, para chamar a atenção do leitor. Ele tem que ter essa característica. Ele é formado, sobretudo, pelas palavras, né? Pelas palavras-chave do texto. Então, aquelas palavras que aparecem mais no texto, eu vou selecioná-las e construir o meu título. Sugere-se ainda que ele não tenha mais do que 4 palavras, seja um título relativamente curto, né? Tem muitos casos aí que a gente se depara com títulos que são bem mais extensos que o próprio tema. E crie, de preferência, por títulos nominais. São um pouco mais impactantes, tá bom? Então o título, ele é isso aí, ele é facultativo, a banca que vai decidir. Existem 2 tipos, verbal e nominal. Verbal, verbo, ponto. Nominal, substantivo, adjetivo ou advérbio, e ele vem sem o ponto. Tranquilo? Pessoal, isso aí, né? Foi a nossa aula de hoje. Sugestão, produza, faça uma redação sobre esse tema, né? É um tema que sempre a gente se depara aí em concursos. O aumento dos crimes nas grandes metrópoles aí do Brasil. Então faça a redação e depois pode mandar aí, olha, para o e-mail do Proevidência Concursos, proevidenciaconcursos@gmail.com, que eu terei o prazer aí de avaliar o seu texto dissertativo, a sua produção dissertativa. Um forte abraço, estamos juntos, até uma próxima aula.